Bom dia, irmãos. Graça e paz do Senhor. Deus é abençoando sua vida, sua jornada. Que o Espírito Santo, a comunhão do Espírito Santo seja convosco. O Paracleto seja acompanhando sempre na escola de Cristo. Irmão, vou estar continuando com a série Os Quatro Pilares da Nossa Fé. Os quatro pilares que tem quatro tópicos, quatro temas centrais. Um deles é a grandeza de Cristo, a outra é a grandeza da cruz de Cristo, o terceiro é a grandeza da igreja e o quarto a grandeza da sua palavra, assim, enfatizando a centralidade, a supremacia da palavra no meio do seu povo, do povo do nosso Senhor. Agora há pouco faz pouco tempo compartilhei no nosso canal Proclamando o Evangelho, um canal novo que tinha feito há muito tempo, mas estou retomando, sentindo da parte do Senhor que devo retomar. Então, estamos fazendo aqui, criando conteúdo, e agradeço a vocês se inscrever no canal, compartilhar os vídeos, dar um like. O fundo de toda a finalidade é que, por meio dessa ferramenta, internet, no YouTube, a palavra de Deus corra, chegue por todas as partes e talvez este vídeo seja de utilidade para algum irmão ou alguma pessoa que não conhece o Senhor. Assim que agradeço aí sua inscrição, sua divulgação. Retomando o assunto, o primeiro vídeo que compartilhei, a grandeza de Cristo, ele está no espanhol, eu tirei ele, minha parte da série que os quatro pilares da fé. Compartilhei junto com outros irmãos há muitos anos lá no Chile. Em 2022 estive lá no Chile com minha família e tivemos um retiro com os irmãos lá no Chile, em Santiago, e tive o privilégio, a honra de estar em meio dos santos e me convidaram, fui convidado para compartilhar esse um dos pilares, sim, a grandeza de Cristo. A gente na época tinha um pouco tempo, era um retiro de 3 dias com os amados irmãos. Então cada expositor tinha 20 minutos para expor o tema que tocava cada um. Tínhamos como material de fundo, onde nós podíamos recorrer um livro do irmão Austin Spar, a centralidade e supremacia de Jesus Cristo. Aproveito para recomendar a todos vocês o livro do irmão Austin Spar, como todo o material do irmão Austin Spar, um irmão muito espiritual do século passado, que Deus deu muita sabedoria enquanto a revelação sobre Cristo, a igreja, a vida da igreja, a espiritualidade da igreja, Cristo como cabeça da igreja. Tem muito material do irmão Austin Spar. Você pode acessar a ele na internet de graça, um irmão que deixou todo o seu material sem copyright. Qualquer pessoa pode descarregar, difundir, usar ele. Isso fala um pouco da espiritualidade do irmão. O que ele de graça recebeu do Senhor, deu de graça para a igreja, para o corpo de Cristo, e tem sido de muita edificação em muitos lugares do mundo. Até agora, o ministério do irmão Austin Spar fica produzindo frutos espirituais no meio do povo do nosso Senhor Jesus Cristo. De fato, o que ele recebeu do Senhor, sinceramente, isso confirma que o que ele tem para dar foi coisas que recebeu do próprio Senhor. Assim que dou graças ao nosso Senhor por a vida e o ministério do irmão Austin Spar. Assim que todo aquele que quiser procurar ele, Austin Spar tem muitos irmãos espirituais do século passado que são muitas vezes pouco conhecidos, de pouco acesso para nós. Assim que, bom, retomando o assunto,
esse vídeo foi feito em espanhol. Eu senti da parte do Senhor continuar dando o meu ênfase, meu foco, outros assuntos foram abordados por outros irmãos lá no Chile. Mas eu senti do Senhor e também tinha vontade de continuar dando meu abordagem, fazê-lo em português, não portunhol, porque agora estou morando aqui no Brasil com minha esposa brasileira, estou com meu filho, estamos morando aqui no nordeste de Brasil, em Pernambuco. Estamos caminhando com alguns irmãos aqui, num contexto denominacionais. Eu senti de fazer isso porque também vai ajudar muito na difusão, para poder difundir, compartilhar com os irmãos estes assuntos, estes ensinamentos que são de necessidade em nosso contexto, em nossa atualidade. Então vou fazer em portunhol, aí paciência, vocês, amor, compreensão, mas acho que também vai dar para os irmãos de fala hispana, que falam espanhol aí, entender algumas coisas. Assim que pido aí, por sobre todo, amor e suas orações. Que o Senhor seja nos guiando em toda a série, e que no fundo o nome do nosso Senhor Jesus Cristo seja glorificado em meio do seu povo. Amém. O assunto a segunda série é a grandeza da cruz, a grandeza da obra de Cristo na cruz. Na primeira série eu falei sobre a grandeza de Cristo, muito resumindo, não fazendo honor ao conteúdo todo do livro, mas fiz uma menção com respeito a Salomão. Cristo, ele é tão grande, ele é o assunto central das Escrituras. Cristo é a chave de toda a Escritura. Cristo não só é a centralidade da Escritura, sino que ele é a centralidade no coração do Pai, do nosso Deus. Deus, quando fez todas as coisas, ele faz e fez pensando todo no Filho, no nosso Senhor Jesus Cristo, porque todo foi feito por Ele, para Ele e por meio de Ele, como fala a Escritura. Então, nosso Pai, nosso Deus, quando fez todo, Ele fez todo pensando no Filho, Jesus Cristo. Por isso que o assunto da Escritura, quando nós falamos da Escritura, ela é a palavra de Deus. Nós não podemos abordar ela sem ter em conta que Cristo é a centralidade da Escritura. Cristo é a chave para a compreensão de toda a Escritura. Lógico, na palavra de Deus, nós vamos encontrar muitos assuntos, muitos temas relacionados a Deus, a Jesus, ao Espírito Santo, ao povo de Deus, ao povo de Israel, aos gentios, ao povo gentios na antiguidade. Nós podemos tirar muitas coisas das Escrituras, mas todas elas juntas, de Gênesis ao Apocalipse, têm uma finalidade, têm uma centralidade, têm um propósito. E Deus é um Deus que não faz as coisas sem sentido, Ele faz tudo com propósito. Como fala em Isaías 45, versículo 18, Ele é um Deus que cria, forma e restaura todas as coisas, e Ele não faz as coisas sem sentido. Então Deus não deu a sua palavra sem sentido, tampouco deu a sua palavra fechada ao povo para que nós não tenhamos compreensão dela. Pelo contrário, Deus deu a sua palavra e Ele se ha revelado, Ele se quer dar a conhecer na sua palavra. Só que muitas vezes nós abordamos ela, nos acercamos a ela de uma forma imprópria, inadequada, com falta de sabedoria, com falta de conhecimento. Mas se nós entendêssemos que nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é o objeto de seu amor, o Filho amado do Pai, com certeza entenderíamos na Escritura, teríamos maior compreensão dela, se nos acercássemos a ela, procurando conhecer Cristo, ver Cristo em todos os assuntos. De fato, tem muitos irmãos que hoje
seus estudos, seu material, seu livro han sido de tanto enriquecimento para a igreja, porque eles abordaram ela, se acercaram a ela, procurando Cristo nas Escrituras. Então, nesta série, não vamos ficar longe disso. Na primeira série, A Grandeza de Cristo, nós abordamos o Antigo Testamento, no livro de Crônicas, no capítulo 25 de Crônicas, de Primeira de Crônicas, e vimos aí como o rei Davi falando acerca de seus filhos, que Deus havia dado muitos filhos a ele, mas que Deus havia escolhido ao filho Salomão para que se sentasse no trono de Israel, no trono do povo de Deus. Deus havia escolhido a Salomão para que se sentasse nele. E falamos como Salomão, na antiguidade, ele é figura de Cristo. Salomão é aquele rei que consegue reinar todo, de Dan até Berseba. E Salomão, o rei Salomão, ele é aquele rei que também é sacerdote, figura de Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo, ele hoje está sentado no trono de Deus, na destra do trono de Deus, e ele é também o sumo sacerdote, como fala João no Apocalipse, quando João fala daquele homem que estava sentado, aquele homem que estava no meio do trono, dos candeiros, aquele homem que fala para João, e João vira suas costas para olhar ele. Ele, quando começa a descrever aquele homem, ele é um homem com suas vestes, todo um sacerdote, um sumo sacerdote. E esse é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o sumo sacerdote, que também é rei. Então, quando uno olha na antiguidade, o Salomão, ele é figura de Cristo. Tudo o que acontece com Salomão, todo o benefício que ele tem da parte de Deus, é porque Deus fica olhando para seu filho. Então, Salomão é aquele rei que conquistou tudo, desde Dan hasta Berseba, e o reinado dele traz paz para o povo de Deus, para o povo de Israel, porque Salomão está no trono, esse escolhido por Deus. Do mesmo jeito, nosso Senhor Jesus Cristo, ele é o Filho amado de Deus, ele é escolhido de Deus, ele é aquele que satisfaz o coração de Deus. Então, nosso Senhor Jesus Cristo também venceu e se sentou no trono. Todos os homens na antiguidade, todas as figuras dos grandes homens na antiguidade, só apontam para a grandeza de Cristo. Cristo é tão grande que Deus tem que usar distintos homens, distintas épocas. Deus não ha falado a nós de maneira progressiva, mas tudo isso para apontar a grandeza de Cristo. Se nós juntamos todas elas, nós vamos concluir que grande que é nosso Senhor Jesus Cristo, que grande que é Cristo. Amém, irmãos? Então, quando nós falamos da grandeza de Cristo, não só a grandeza de Cristo no Novo Testamento, senão podemos olhar no Antigo Testamento a grandeza de Cristo. Na figura de homens que fizeram proezas, na figura de homens que fizeram grandes coisas, que o Espírito Santo estava sobre ele, que a unção de Deus estava sobre eles, e por causa da unção de Deus estar sobre ele, por causa do Espírito Santo estar sobre ele, eles fizeram grandes coisas, grande conquista, como nosso Senhor Jesus Cristo. Por exemplo, Salomão, ele é aquele que edifica o templo de Deus, é aquele que é o filho de Davi, que faz a casa de Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo, ele é quem edifica a casa. Ele fala que ele edificaria a sua casa no Evangelho. Então, nosso Senhor Jesus Cristo é figura. Salomão é figura de Cristo. E quando queremos olhar para a grandeza de Cristo, nós podemos encontrar Cristo no Antigo Testamento. Amém? Então, quando falamos da obra de Cristo, da cruz de Cristo, da grandeza de Cristo, também nós podemos encontrar na antiguidade coisas semelhantes que nos falam acerca da obra de Cristo. Vamos à Primeira de Crônicas, quero compartilhar com vocês. Primeira de Crônicas, no capítulo 29 de Primeira de Crônicas. Crônicas,
29, versículo 20, de 21 em diante. Crônicas, primeira de Crônicas, capítulo 29, do versículo 21 em diante. Aqui, vamos ler o versículo 20 para ter o contexto completo. Então disse David a toda a congregação: agora louvai o Senhor, vosso Deus. Então toda a congregação louvou o Senhor, Deus de seus pais. Todos se inclinaram a cabeça, adoraram ao Senhor e se postraram perante o rei. A outro dia, trouxeram sacrifícios ao Senhor e lhe ofereceram um holocausto de 1000 becerros, 1000 carneiros, 1000 cordeiros, com as suas libações, sacrifício em abundância por todo Israel. Comeram e beberam naquele dia perante o Senhor com grande regozijo. Então, aqui o que eu quero falar, quero enfatizar aqui inicialmente, é que na antiguidade o povo de Israel, eles faziam sacrifícios de animais, fizeram muitos sacrifícios. E esses sacrifícios serviam para a expiação de seus pecados. Esses sacrifícios faziam, aceito. Se o sacrifício era de agrado de Deus, eles ficavam aceitos diante de Deus, eles podiam entrar na presença de Deus. E eram feitos milhares de sacrifícios, muitos animais eram sacrificados no altar e apresentados a Deus. Mas todo o sacrifício do Antigo Testamento, todo isso era necessário para poder ter hoje, no Novo Testamento, uma maior compreensão da obra da cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, do alcance dela na nossa vida. E como a cruz de Cristo, nós hoje, no Novo Testamento, nós hoje, no Novo Pacto, na Nova Aliança, temos maior compreensão dela, porque nós olhamos para o Antigo Testamento e vemos tudo isso que era sombra, figura, como fala Paulo, e todas as coisas que antigamente se escreveram foram para nosso ensino, para nossa aprendizagem, e todas essas coisas no Antigo Testamento, ela vem a ser sombra, figura da realidade do Novo Testamento. A obra de Cristo na cruz, ela também, do mesmo jeito, também. Todo o sacrifício feito pelo povo de Israel no Antigo Testamento, ela é a figura da cruz de Cristo. Por isso, hoje podemos afirmar a grandeza da obra da cruz de Cristo. A cruz de Cristo, a morte de Cristo na cruz, ela tem um alcance não só no tempo, mas ela tem um alcance na eternidade. Vamos ler aí no Evangelho de João. No Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 12 a 15. Aqui nosso Senhor falando com Nicodemos, sim? Falando alguns assuntos com Nicodemo. Vou ler no capítulo 3, versículo 11 em diante. Em verdade te digo, que nós dissemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando das coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Vou repetir aqui. Nosso Senhor Jesus Cristo toma uma figura do Antigo Testamento, um acontecimento histórico no Antigo Testamento, para referir-se à sua morte na cruz. Olha a transcendência da sua morte, olha o assunto que o Senhor fala. Ele vai falar um assunto da cruz, um assunto da sua morte expiatória na cruz, mas ele vai fazer uma introdução dela, falando como que um assunto celestial, um assunto do acima, um assunto espiritual.
Ele falando para Nicodemos, para o sacerdote do povo de Israel, para o mestre da palavra. Hoje, se nós falamos coisas terrenais, acontecimentos terrenais que acontecem, você não crê? Como compreendereis as coisas celestiais? Aí nós vamos a ir entrando numa abordagem que as coisas do Antigo Testamento, esses acontecimentos que eram terrenais, ainda que sejam terrenais, tinham eficácias. Porque, por exemplo, quando Moisés fez isso na antiguidade, que o povo, por causa do pecado do povo, da blasfêmia do povo contra Deus, eles ficavam doentes, estavam morrendo, e Moisés intercediu pelo povo, que Moisés também figura de Cristo, em alguns assuntos, em sua intercessão. Deus dá uma solução a Moisés. Bom, faz uma serpente de bronze e levanta a serpente de bronze. E todo aquele que olhasse para a serpente de bronze, ele ficará sano, ele será perdoado, ele não vai morrer. Tuvo um acontecimento terreno, tuvo um assunto terrenais que aconteceu. E ainda com seus assuntos terrenais, tuvo uma eficácia. Oh, e Deus fala assim, mas do mesmo jeito, o Filho do Homem será levantado. Então, esse é o assunto agora da realidade, o assunto celestial, agora que o Filho do Homem, ele vai ser levantado. Oh, ele vai ter muito mais a eficácia dele, a eficácia de que nosso Senhor Jesus Cristo seja levantado na cruz. Ela vai ter um alcance muito mais grande. Porque já não é uma serpente de bronze que está sendo levantada, agora é o Filho de Deus. Por isso que alcança, por isso que nós falamos categoricamente da grandeza da cruz. Porque quem agora está na cruz é o grande Cristo. E todo o que ele faça na cruz, todo o que ele obtenha na cruz, será grande, será de grande repercussão. Mais do que uma salvação temporais, como teve o povo de Israel no deserto, porque aquele povo foi salvo, aquele povo morreu, aquele povo pereceu. Mas agora, o alcance da obra da cruz em nós tem uma repercussão na eternidade. E do modo que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Então, ainda aqui vemos a nosso próprio Senhor Jesus Cristo, tomando um assunto da antiguidade, um assunto do Antigo Testamento, para nos falar e dar um aspecto da sua obra na cruz. Então, tem muitas coisas no Antigo Testamento, e todas elas, quando uno junta todas elas, nos vai apontar para a grandeza da obra do nosso Senhor Jesus Cristo na cruz. E ela é tão grande, tão impactante, que, por exemplo, Paulo fala no livro de Gálatas. Paulo fala no livro de Gálatas. Deixa eu me procurar aqui. Paulo falando para os Gálatas, para os irmãos, no capítulo 6, versículo 14 de Gálatas. Mas longe de mim gloriar-me, sino na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim, e estou crucificado para o mundo. Paulo, na revelação do apóstolo Paulo, a cruz é tão grande, tão importante, que não procura gloriar-se em nenhuma outra coisa que não seja na cruz de Cristo. Porque a cruz, quando uno olha para a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, ela trouxe puro benefício para nós os redimidos. E ela faz uma separação. Uma das coisas que fala aqui, que nos dá entendimento, é que a cruz faz uma separação para nós com o mundo. O primeiro alcance, ou um dos alcances, não quero falar do primeiro alcance para não cair num erro, mas um dos alcances da cruz para conosco, o povo de Deus, é fazer uma separação do mundo. Ela vem
a marcar um ato histórico, mas não só historicamente, também um assunto na eternidade. Nós muitas vezes, ou erro, muitas vezes nós ficamos enfatizando a cruz como um acontecimento histórico. Olhamos para ela só como um fato histórico, como algo que aconteceu há 2000 anos atrás, e marcar um antes e um depois. E caímos muitas vezes no erro de quando fazemos memória dela, na ceia, quando muitas vezes o povo de Deus celebra a ceia do Senhor, o partir do pão, o tomar da copa, do vinho do nosso Senhor Jesus Cristo, faça alusão à sua obra, como um auto histórico lá, que aconteceu muito lá, e que fazemos a memória dela, bons mandatos do nosso Senhor, não enfatizando os benefícios dela, até agora, até a atualidade. Não enfatizamos o benefício dela, o alcance dela na eternidade. E muitas vezes ficamos olhando para a ceia do nosso Senhor Jesus Cristo, que ela é figura, nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele institui a ceia. Ele fala assim, ele toma o pão, e ele partiu o pão diante dos seus discípulos, e ele falou, tomar, comer, este é meu corpo, que por vocês é entregado, é partido. Ele fazendo alusão da sua carne, do seu corpo, como depois ia acontecer isso lá na cruz. Seu corpo físico ia ser rasgado, ia ser furado, e dentro de ele ia sair sangue, água, e a vida eterna que estava contida nele ia ser agora para nós. Ia ser parte da nossa redenção, de nossa santificação, de nossa justificação. Mas não ficamos só olhando a ceia como um acontecimento histórico, passando muito por cima dela. Mas rogo ao Espírito Santo de Deus que traga revelação, entendimento ao nosso homem interior, ao nosso espírito. O Espírito Santo, ele dá testemunho, testifica. É uma testemunha da obra de Cristo ao nosso espírito. No 1 de Coríntios, no capítulo 1, no versículo 30, vou ler para os irmãos. O que Cristo tem se tornado para nós. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30, fala: mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. O apóstolo Paulo, em Gálatas, a gente leu agora há pouco: longe está de me gloriar-me, senão na cruz de Cristo. Na cruz. Mas por que o gloriar-se na cruz? Aqui Paulo está gloriar-se, aquele que se glorie-se no nosso Senhor Jesus. Claro, a cruz tem sentido, porque agora quem está na cruz é nosso Senhor Jesus Cristo. E esse Senhor, na cruz, na sua morte, na sua expiação por nós, ele se torna para nós sabedoria de Deus, justiça. Nós somos justificados na cruz de Cristo. Ela vem a reconciliar o homem para com Deus. Nós éramos injustos, estávamos justificados, não podíamos vir perante Deus. Mas agora podemos. Como fala Hebreus, agora podemos ter acesso ao trono da graça mediante a obra de Cristo. Uma das grandezas da obra de Cristo na cruz é que no Antigo Testamento ele tinha que fazer muitos sacrifícios, muitos becerros, muitos animais eram mortos, muita sangue derramada no altar. Ainda não podia entrar todo o povo, só o sumo sacerdote, uma vez no ano. E ele não podia ingressar sem sangue
um lugar santíssimo. Mas agora no Novo Testamento, mas agora na Nova Aliança, mas agora graças à obra de nosso Senhor Jesus Cristo, primeiramente Ele se apresentou diante do Pai, não no assunto terrenal, no santuário terreno, sino agora no santuário espiritual. Ele se apresentou diante do Pai, ele se apresentou como uma oferenda de Deus, ele apresentou-se a si mesmo agora diante do Pai. Ele não apresentou a sangue de um animal inocente, ele apresentou sua própria sangue, esse homem perfeito, inocente, diante do Pai. E o Pai aceitou seu sacrifício. O Pai aceitou essa oferenda dele na cruz. Por isso que a cruz é tão grande, porque agora ele é o Filho de Deus na cruz. Então essa obra é perfeita, é completa, não tem mais necessidade de outros sacrifícios. Por isso que é tão grande a obra da cruz. Por isso o fundamento da nossa fé, o pilar, um dos pilares da nossa fé, a grandeza da cruz, é pelo alcance dela, pelo benefício dela, pelo que está nessa cruz. Se Cristo não estivesse nessa cruz, ela não tinha nenhuma grandeza, ela não tinha nenhum benefício para nós. Mas ela tem agora esse título por causa de nosso Senhor Jesus Cristo. E agora nós, porque Ele entrou representando toda a humanidade, e nós agora por fé, todos aqueles que se identificam com sua morte, com sua ressurreição, todos aqueles que tomam o benefício por fé e creem nele, e olham para a cruz e veem como nosso Senhor é nosso Redentor, nosso substituto, que nós deveríamos estar nesta cruz. Mas Ele, no seu amor, tomou nosso lugar. Então Ele se tornou da parte de Deus justiça. Nós somos justificados perante Deus. Nós somos santificados. Porque sem santidade, quem pode estar na frente de Deus? Mas nós somos santificados pela obra de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz. Somos santos. Por isso você vai encontrar em todas as cartas, ainda nas cartas dos Coríntios, com toda a imaturidade dos Coríntios, com toda a sua carnalidade, Paulo começa as suas cartas sempre aos santos, aos santificados, aos chamados à comunhão com o Filho de Deus. Agora sim, por causa da grandeza dessa cruz, pelo alcance dessa cruz, quando nosso Senhor Jesus Cristo morria nessa cruz, se entregava, Ele era essa ofrenda, esse sacrifício perante Deus. Então, irmãos, vou concluindo, vou ir fechando. Nós agora podemos entrar na presença de Deus, ter comunhão com Deus. E todas essas coisas graças à sua obra. Sua obra é muito para abarcar sua obra. Nós precisamos contemplar junto com todos os santos. Paulo fala assim, eu lembro lá no retiro que tinham com os irmãos, lá no Chile. Um dos desafios era ler também o livro de Efésios, capítulo 3, versículo 18, onde fala, vou ler para os irmãos, porque eu vou citar muito no espanhol, eu quero que fique também no português. Efésios, capítulo 3, versículo 18. Vou ler do versículo 14, mas vou ir um pouco mais rápido por causa do tempo. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem tome o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior. E assim, habite Cristo nos vossos corações, pela fé, estando vos arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento
e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, e a altura e a profundidade, e de conhecer o amor de Cristo. Cristo, a grandeza de Cristo, a grandeza da sua obra, a grandeza da igreja, ela é grande e ela precisa ser compreendida junto com todos os santos olhando de distintos ângulos para nosso Senhor Jesus Cristo, para que possamos compreender, ter entendimento pelo seu Espírito Santo. No fundo é que Deus nos deixa um espírito de revelação, de compreensão, porque quando nós compreendemos a obra de Cristo, o alcance dela, a eficácia dela na nossa vida cristã muda, nosso caminhar cristão muda. Muitas vezes eu escuto e vejo, ainda acontece na minha própria vida, porque nós somos homens sujeitos a paixões, nós somos inconstantes muitas vezes nos assuntos de Deus. Mas todos os nossos problemas como cristãos, na nossa jornada cristã, que tem que ver com nossos pecados, que tem que ver com nossa frialdade na nossa fé, que tem que ver com nossa indiferença no serviço a Cristo, que tem que ver com nossa adoração, que tem que ver com nossa consagração ao Senhor. Todos eles. A causa raiz dela, muitas vezes, é a falta de compreensão, ou a falta de atender quem é Cristo, a grandeza dele, a grandeza da sua obra na nossa vida. Porque ele morreu por nós. Se nós compreendíssemos tudo isso, se nós díssemos a importância, se esse assunto, se essa revelação cobra importância no nosso coração, se ela vem a governar a nossa vida, se ela vem, assim como Salomão, que é o filho escolhido de Deus para sentar-se no trono, assim nós deixamos que seja Cristo que se sente no trono de nosso coração, que Ele governe todos os assuntos da nossa vida. Nossa vida cristã cambia, nossa adoração muda, nossa consagração muda, nosso serviço muda, nosso relacionamento entre os irmãos muda. Às vezes ficamos enfatizando todos esses assuntos. Um irmão fala assim: oi, você quer enfatizar unidade na igreja? Às vezes fica mais divisão na igreja. Mas se nós enfatizarmos a cruz de Cristo na igreja, nós vamos ter unidade na igreja. Porque vamos a compreender por que morreu nosso Senhor. Para que morreu nosso Senhor? O alcance dele é tão grande que não dá o tempo para abarcar ela. Essa salvação do nosso Senhor tripartita, que tem uma repercussão no nosso espírito, porque nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas quando nós nos identificamos com o Senhor, morrimos com Ele e ressuscitamos com Ele, e aceitamos nosso Senhor Jesus Cristo. Agora nós nascimos de novo, vivimos de novo. Nosso espírito agora tem vida e pode ter comunhão no espírito com Deus. Mas essa salvação na cruz também tem um alcance na nossa alma, que tem que ir sendo desenvolvida, que vai ter um alcance no nosso corpo físico, no final, na glorificação, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo isso tem o alcance da obra da cruz. Mas também tem benefícios espirituais para nós, para nossa mente, para nossa alma, onde regem todas as nossas emoções, toda a nossa vontade, que tem sido infectada pelo pecado. A cruz de Cristo vem atuar aí, vem a mexer nisso, vem a despojar-nos do velho homem e a revestir-nos do nosso novo homem. Mas por isso que nós, todos santos, devemos olhar, compreender para a cruz,
Qual é o alcance? Paulo está falando aí de medida, de comprimento, de altura. Ela é tão grande, irmãos. Às vezes nós ficamos enfatizando tantos assuntos nos sermões, nos domingos, eu fico escutando. E não temos nenhuma mudança na nossa vida. Porque não enfatizamos a cruz de Cristo. Falta enfatizar a cruz de Cristo nas nossas vidas. Na nossa devoção diária. Mas também nosso relacionamento comunitário. Como igreja, como comunidade. Se eu ler o irmão Austin Spar, no site dos meus irmãos lá no Chile, no site aguasvivas.cl, que eu recomendo a você, irmão, tem muito material espiritual edificante para as igrejas, para a vida individual. Tem material no espanhol, em português, no inglês. Ele tem não sei como falar, tem um artigo falando sobre a supremacia da cruz de Cristo, pelo irmão Austin Spar. E o irmão Austin Spar fala do livro de Ezequiel, na descrição do trono do livro de Ezequiel, no Antigo Testamento. E na descrição, uno vê que o altar onde era feito o sacrifício, que ele é figura da cruz de Cristo, ele estava no centro do templo. Pelas medidas, uno dá para perceber, dá para entender que no centro estava o altar do sacrifício. E ele fala no artigo, como se a cruz de Cristo está no centro, no seu lugar, no meio da igreja, como todas as demais coisas ficam sendo ordenadas, como todo toma seu respectivo lugar. Isso é na nossa vida também, como se a cruz de Cristo fica no nosso lugar, fica tomando essa relevância, essa importância na nossa vida. Tudo vai ser ordenado sozinho, pela ajuda do Espírito Santo, pela graça, pela misericórdia. Que o Espírito Santo vá dando testemunho, testificando no nosso Espírito Santo acerca da obra de Cristo. Irmão, eu vou parar por aqui. Não sei se o Senhor dá outra oportunidade, vou continuar falando sobre este assunto, porque a obra de Cristo é tão grande. Eu acho que não falei nada ainda da cruz de Cristo. Eu tenho um sentimento assim de que Ele é tão grande, irmãos. Mas fiquemos com isso. Que graças à obra de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz, essa obra perfeita, como fala no livro de Hebreus, nós agora podemos entrar ao trono da graça de Deus para alcançar o oportuno socorro. Nós podemos ter comunhão com Deus, cada um de nós, cada um de vocês, que creem na cruz de Cristo, que creem no nosso Senhor Jesus Cristo, que creem na sua obra, na sua morte, na sua ressurreição, que se identifica com Ele, pode agora, diante Ele, entrar diante de Deus, para se reconciliar, para ter comunhão com Deus, para voltar a Deus. Fique com isso, que agora de nosso Senhor Jesus Cristo, através da sua cruz, nos reconciliou, fez uma reconciliação ao homem com Deus. E podemos estar diante de Deus, justificado, santificado, e porque somos redimidos pela obra de Cristo na cruz. E Cristo ressuscitou, Deus ressuscitou, como fala o livro de Romanos, que Deus ressuscitou a nosso Senhor Jesus Cristo para nossa justificação. Oh, essa palavra justificação. Deus ressuscitando o seu Filho para nossa justificação. Não importa o que você acha feito, não importa. Volte a Deus, confie na sua obra, olhe para a sua cruz, olhe para nosso Senhor Jesus Cristo, olhe para Ele, assim como no Antigo Testamento
Aqueles que estavam doentes olhavam para essa serpente de bronze. Vá saber onde está agora essa serpente de bronze. E eles eram salvos. Quanto mais nós agora, que olhamos para o Filho de Deus, que nós sim sabemos onde está nosso Filho, o Filho de Deus. Ele agora está sentado na diestra de Deus, no trono, na majestade, para interceder por nós, de dia e de noite. Ele é nosso sumo sacerdote, Ele é nosso Rei, Ele é o sacrifício perfeito. E Ele está sentado aí. Volte para o Senhor. Olhe para Cristo. Glorie-se em Cristo. Glorie-se na sua cruz. Glorie-se em conhecer o Senhor. Conheça Ele. Tenha comunhão, experiências com Ele. Amém, irmão. Me despido aqui. Que a graça, a comunhão do nosso Espírito Santo, o amor de Deus, seja derramado em vossos corações. Que a palavra de Deus corra perante toda a terra e seu nome seja glorificado. Amém. Amém.